Alguma avó já caiu de joelhos no silêncio da madrugada, com o coração partido pelo neto que tomou o caminho errado, e sentiu que suas lágrimas não chegavam a lugar nenhum? O que está prestes a ser lido não é uma oração comum, é um clamor ancestral, o tipo de intercessão que atravessa porteiras fechadas, silencia demônios de família e alcança almas que o mundo já considera perdidas. Avó, a sua voz diante do trono de Deus tem um peso que nenhuma distância pode diminuir. Prepare o seu coração. Esta oração foi escrita para você, Pai do céu e da terra, Deus que vê o que está escondido nas dobras mais fundas da alma humana, que conhece o nome de cada estrela no firmamento e ainda assim conta os cabelos da minha cabeça com a mesma atenção com que um pai conta os passos do filho que aprendeu a andar. Eu venho diante de ti hoje. Venho com as mãos calejadas de tanto trabalho, de tanto servir, de tanto segurar o que estava caindo. Venho com o coração marcado de tanto amor, de tanto esperar, de tanto acreditar quando tudo ao redor dizia para desistir. Venho como avó. Venho como intercessora, venho como alguém que aprendeu na vida que a última pessoa a desistir de uma alma costuma ser a avó. E eu não tenho a menor intenção de ser diferente. Senhor, existe um neto que carrego no peito como se ainda fosse aquele menino pequeno que dormia no meu colo sem se preocupar com nada. Mas ele cresceu e o mundo foi fazendo o que o mundo faz. Foi oferecendo atalhos que parecem vantagem, mas são armadilhas. Foi apresentando companhias que parecem amizade, mas são prisões. Foi sussurrando mentiras que soam como verdade para quem ainda está aprendendo a diferença. E hoje ele caminha em estradas que me partem a alma de um jeito que eu não sei explicar com palavras, mas que tu conheces porque vês cada fio do meu coração. Eu vejo em seus olhos o vazio que só tu podes preencher. Não é tristeza comum. É aquela ausência de dentro que a gente reconhece quando já viveu o suficiente para saber que nenhuma coisa deste mundo consegue tampar. Eu ouço nas suas palavras o grito de quem está perdido e finge estar bem, de quem construiu uma casca por fora porque por dentro está com frio. E eu, que o aprendi a embalar antes de ele saber falar, que conheço o cheiro do seu cabelo desde que era bebê, que guardei cada desenho torto que ele me deu como se fosse ouro. Eu não consigo fingir que não enxergo. Não tenho mais idade para fingir. E não tenho mais tempo para ficar esperando o momento certo. O momento certo é agora. Entra, Deus, na vida dele. Entra em lugares onde eu não posso mais entrar, porque ele já cresceu, porque as portas que antes ficavam abertas para mim hoje estão fechadas, porque há distâncias entre nós que não são só geográficas. Entra nos quartos fechados, onde ele fica sozinho com os próprios pensamentos às 3 da manhã. Entra nas conversas que ele tem e que me escondem. Entra nas telas que ele olha quando está fugindo de si mesmo. Entra nas amizades que eu nunca conheci e nos lugares que eu nunca vi. Que tua presença seja tão real quanto o calor de uma fogueira em noite de frio intenso. Aquele calor que a gente sente antes mesmo de ver a chama, que puxa, que atrai, que faz o corpo inteiro se virar na direção da luz. Que ele não consiga ignorar, não consiga fugir, não consiga resistir por muito tempo. Em nome de Jesus Cristo, o mesmo Jesus que não ficou seguro no céu enquanto a humanidade se perdia. O mesmo que desceu, que se fez carne, que entrou nos lugares mais sujos e mais quebrados para buscar o que estava perdido. O mesmo que desceu ao Hades e voltou com as chaves da morte e do inferno penduradas no cinto. Em nome desse Jesus, eu queimo agora, pelo poder do Espírito Santo, toda corrente que segura o coração do meu neto. Queimo o orgulho que o impede de pedir ajuda. Esse orgulho que ele aprendeu a usar como escudo, mas que na verdade é uma gaiola. Queimo a vergonha que o faz fugir de casa, que lhe diz que ele já errou demais para voltar,
que o retorno seria humilhação demais para aguentar. Queimo a mentira que lhe diz que ele não tem jeito. Essa mentira antiga, essa voz que não é a voz de Deus, mas que ele às vezes confunde com a própria consciência. Queimo a crença de que é tarde demais, de que ninguém o quer de volta, de que a família já desistiu, de que Deus já virou o rosto. Eu reivindico a herança espiritual desta família. Cada oração que já subiu desta casa, de dia e de noite, em tempos fáceis e em tempos que pareciam impossíveis. Cada lágrima que já caiu sobre este chão, sobre este travesseiro, sobre estas mãos juntas em desespero e em fé ao mesmo tempo. Cada vez que dobrei meus joelhos, quando o corpo doía e o cansaço pesava, e eu ainda assim me ajoelhei porque sabia que não havia outro caminho. Senhor, isso não vai ao vento. Nada disso foi em vão. Tu és o Deus que guarda cada oração como incenso precioso diante do teu trono. O Deus que não desperdiça nenhuma lágrima de mãe, nenhum gemido de avó, nenhum clamor que sobe de um coração que ama. E hoje eu venho cobrar essa promessa, não com arrogância, com fé. A fé de quem semeou por décadas e chegou na hora da colheita. Derruba, Deus, qualquer influência maligna que se instalou na vida do meu neto, por amizades erradas que pareciam cuidado, mas eram armadilhas, por vícios que começaram como alívio e viraram correntes, por palavras malditas que alguém falou sobre ele em momento de raiva e que ele carregou no coração como se fossem verdade, por rejeições de infância que deixaram cicatrizes que ele nunca mostrou para ninguém, mas que guia cada decisão que toma, por portas que foram abertas pela ignorância, pela curiosidade, pela dor, portas que ele não sabia o que estava do outro lado. Que o sangue de Jesus feche cada uma dessas portas agora. Que o sangue de Jesus seja um muro de fogo ao redor da vida do meu neto, visível para o mundo espiritual, intransponível para o inimigo. Mesmo que meu neto não saiba que existe, mesmo que ele nunca tenha pedido, mesmo que ele esteja hoje em algum lugar rindo da ideia. Espírito Santo, faz o que só tu sabes fazer, convence, não com julgamento, com amor, não com condenação, com verdade que liberta. Convence-o de que o caminho que ele escolheu não o levará a lugar nenhum que valha a pena chegar. Convence-o em sonhos, nos momentos em que a guarda cai e a alma fica exposta e Deus consegue falar sem a interferência do barulho do dia. Convence-o no silêncio da madrugada, quando ele está acordado e todo mundo dorme, e os pensamentos que ele foge de dia aparecem sem pedir licença. Convence-o através de uma música que toca sem ele ter escolhido, de uma letra que parece escrita para ele. Convence-o através de uma palavra que um estranho vai dizer num momento inesperado, sem saber o peso que aquela frase carrega, sem saber que foi o Espírito Santo que colocou na boca dela. Convence-o através de uma circunstância que vai ser tão claramente orquestrada pela mão de Deus, que mesmo ele, com toda a resistência que construiu, vai ter dificuldade de chamar de coincidência. Que o teu amor, Senhor, persiga meu neto, que o persiga com a determinação da pastora que deixa as 99 para ir atrás da única ovelha que se perdeu. Não porque as outras não importam, mas porque aquela importa tanto que não dá para ficar parado. Que o persiga pelos becos onde ele anda, pelas cidades onde ele mora, pelas madrugadas onde ele está acordado sem saber bem porquê. Que ele se canse de fugir antes que se canse de voltar. Que o abraço do pai do filho pródigo, aquele abraço que veio antes de qualquer palavra, antes de qualquer explicação, antes de qualquer prova de arrependimento, aquele abraço que foi só amor incondicional em movimento, que esse abraço seja a imagem que habite os sonhos do meu neto, a memória que não o deixa em paz, o chamado que ecoa dentro dele mesmo quando tenta abafar com barulho, com gente, com distração, com tudo que o mundo oferece para a gente não precisar ouvir a voz de Deus. Cobre meu neto com o teu sangue precioso, Jesus,
que onde quer que ele esteja agora, no quarto ao lado ou a milhares de quilômetros de distância, numa cidade que eu conheço ou num lugar que eu nunca ouvi o nome, os anjos que nunca dormem, que não se cansam, que não se distraem, estejam posicionados ao redor dele como muralha invisível. Que cada armadilha que o inimigo preparou no caminho dele seja revelada antes que ele coloque o pé. Que cada cilada seja desarmada antes de fechar. Que cada acidente que o adversário planejou, cada situação que foi armada para destruí-lo, cada momento de vulnerabilidade que o inimigo esperava para dar o golpe final, que tudo isso seja bloqueado por mãos invisíveis que ele vai sentir, mas não vai conseguir explicar. Que cada porta para o abismo se feche com o peso do nome de Jesus, um nome que até os demônios reconhecem e diante do qual se curvam. Senhor, Tu guardastes a vida de Josué em terra inimiga, rodeado de povos que queriam sua destruição. Tu preservastes Daniel na cova dos leões, num lugar onde a morte era a única lógica possível, e tu fechastes a boca das feras, porque a vida de Daniel ainda tinha propósito. Tu libertastes Paulo e Silas de uma prisão com fundações de pedra, usando apenas louvor. Porque quando o povo de Deus louva no meio da noite mais escura, o céu inteiro se move. O meu neto não é impossível para ti. A distância que me separa dele não te assusta. Tu que habitas a eternidade e ainda assim estás em cada lugar ao mesmo tempo. A rebeldia dele não apaga o teu amor. Tu que amaste o mundo enquanto o mundo ainda estava perdido. Tu que não esperastes que a humanidade se arrumasse para mandar o teu filho. O tempo que passou não esgota a tua misericórdia. Tu que disseste que ela se renova a cada manhã, sem exceção, sem limite, sem prazo de validade. Pai, eu sei que antes de meu neto nascer, antes de eu saber que ele existia, antes do ultrassom, antes do primeiro chute, antes de eu escolher o nome que ia gritar de alegria na sala de parto, Tu já tinhas um plano escrito para a vida dele. Um chamado que é maior do que qualquer erro que ele cometeu. Um propósito que é mais antigo do que qualquer desvio que ele tomou. Um destino que o inimigo viu antes mesmo que o mundo visse e, por isso, trabalhou tanto para impedir que se cumprisse. E eu me recuso, com toda a convicção que tenho neste peito, a acreditar que o adversário conseguiu roubar isso. Porque Tu és maior, infinitamente maior do que qualquer força que trabalha contra a vida do meu neto. Porque o Teu plano não falha, não fica pela metade, não é interrompido por circunstâncias. Porque o que Tu escreves com a Tua mão, nenhum demônio do inferno, por mais antigo ou poderoso que seja, consegue apagar. Então, eu oro pelo despertar do destino do meu neto. Que aquela semente de propósito que foi plantada no coração dele antes mesmo do mundo existir, que ficou quieta debaixo da terra de tudo o que aconteceu, que sobreviveu a invernos que pareciam não ter fim, que ela germine agora. Que a Tua voz, Senhor, rompa através do caos da vida dele como um trovão que não dá para ignorar, como uma luz que entra pela fresta mesmo quando a janela está fechada. Que ele olhe para o espelho um dia, talvez amanhã, talvez daqui a um ano, talvez num momento em que eu já não esteja mais aqui para ver, e enxergue não quem ele virou por causa do que passou, mas quem Tu sempre soubeste que ele poderia ser. Que ele enxergue o filho, não o pródigo. Que ele enxergue o chamado, não a queda. Que ele enxergue o amor de Deus refletido de volta para ele e não consiga mais olhar para outro lado. Senhor, enquanto houver fôlego neste peito, mesmo que cansado, mesmo que trêmulo, eu não desisto. Enquanto estas mãos ainda puderem se juntar em oração, mesmo quando os ossos doem, mesmo quando o sono pesa, eu não desisto. Enquanto estas lágrimas ainda tiverem forças para cair, e às vezes eu me espanto que ainda caem depois de tudo, eu não desisto. Não vou me calar enquanto não vir meu neto de volta. Não com amargura, com fé inabalável. Não vou parar de interceder.
Não vou parar de declarar. Não vou parar de acreditar que o Deus que me ouviu em todas as outras batalhas da minha vida me ouve também nessa. E quando eu já não estiver mais aqui, porque um dia essa hora vai chegar e eu não tenho medo dela, que estas orações continuem subindo, que cada palavra que saiu deste coração e subiu ao céu fique guardada diante do trono como um arquivo que não se apaga. Que as lágrimas que caíram neste chão, neste quarto, neste joelho dobrado, falem mais alto do que meu silêncio quando eu partir. Que a fé que exercitei durante toda a minha vida, em manhãs fáceis e em madrugadas impossíveis, seja uma herança real, concreta, poderosa, que meu neto um dia encontre, no momento em que ele estiver mais quebrado, no instante em que ele tocar o fundo e perceber que precisa de algo que o mundo não tem, na hora em que ele finalmente parar de fugir e olhar para cima, que ele encontre lá a oração da avó, que ele sinta que não estava sozinho nenhum dia, porque a oração de uma avó não morre quando a avó parte. Ela ecoa pela eternidade. Ela atravessa gerações. Ela é a herança mais real que existe. Hoje eu declaro sobre a vida do meu neto. Ele vai voltar. Não porque o mundo melhorou, não porque as circunstâncias ficaram fáceis, não porque ele teve sorte, mas porque Deus é fiel e a oração de uma avó tem poder. Declaro que o filho pródigo desta família vai cheirar o chiqueiro do mundo, vai chegar num ponto em que a vida longe de Deus vai perder até o gosto de liberdade que parecia ter, e vai se lembrar de que na casa do Pai há farto pão. Vai se lembrar de mim. Vai se lembrar das orações que eu fazia e que ele fingiu que não ouvia. Vai se lembrar que há um lugar onde é amado sem precisar merecer. Declaro que os anos que o gafanhoto comeu serão restaurados em dobro, porque o Deus que eu sirvo é especialista em redimir o tempo perdido, em transformar desperdício em testemunho, em pegar o que o inimigo usou para destruir e devolver multiplicado para a glória do seu nome. Declaro que a vergonha que meu neto carrega hoje vai se transformar em testemunho que vai libertar outras pessoas que passaram pelo mesmo. Declaro que a dor vai se transformar em ministério. Declaro que cada cicatriz vai se tornar credencial. Declaro que o inimigo usou para destruí-lo será exatamente o material que Deus vai usar para construir nele algo que o mundo inteiro vai ver, vai admirar, vai se espantar e vai perguntar: como é que alguém que estava tão perdido chegou tão longe com Deus? E a resposta vai ser: porque teve uma avó que não desistiu. Não em função dos meus méritos, Senhor. Não porque sou uma avó perfeita, porque errei muito, porque fiz o que pude com o que sabia em cada fase da vida, mas porque Tu és fiel, independente das minhas imperfeições. Porque a Tua palavra não volta vazia. Ela sai, ela cumpre, ela realiza aquilo para o qual foi enviada, sem falhar. Porque o sangue de Jesus fala mais alto do que qualquer erro que meu neto cometeu, do que qualquer distância que nos separou, do que qualquer ano que pareceu perdido. Eu deposito meu neto nas Tuas mãos agora, não com resignação, com confiança, não porque desisti, mas porque sei que as Tuas mãos guardam melhor do que as minhas, e eu confio. Amém. Avó, ore esta oração por 21 dias consecutivos. Todo dia, de preferência no mesmo horário, de joelhos ou sentada, em voz alta ou em sussurro, mas ore. A Bíblia nos mostra em Daniel capítulo 10 que quando Daniel começou a orar, a resposta saiu do céu no primeiro dia. No primeiro dia. Mas houve resistência espiritual no caminho e foi necessária a persistência de 21 dias de oração para que o anjo rompesse e a resposta chegasse. Isso não significa que Deus estava dormindo ou que não ouvia. Significa que há batalhas no mundo espiritual que exigem intercessão contínua, constante, que não recua. A sua oração contínua não é sinal de dúvida de que Deus ouviu da primeira vez.
É sinal de que você sabe quem é o Deus que serve e que você não tem a menor intenção de sair do campo antes do fim da batalha. Se inscreva no canal, ative o sininho e comente aqui embaixo de qual cidade está assistindo. Escreva também o nome do seu neto para que possamos declarar juntos sobre a vida dele. E deixe nos comentários qual o próximo tema que gostaria de ver. Oração pelos filhos perdidos, libertação do vício, restauração do casamento, cura da depressão, proteção sobre os filhos, guerra espiritual pela família. A sua sugestão pode ser exatamente o que outra pessoa está precisando encontrar. Que Deus honre cada lágrima sua, cada uma delas foi vista, nenhuma foi esquecida.